Bom dia, graça e paz. Meu nome é Natanael Marinho. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025 e eu quero chamar a atenção de todos vocês para uma breve leitura no capítulo 10 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 26 até o versículo 29. Por que, então, desta minha palavra? Há algum tempo atrás eu estava assistindo um vídeo do Dr. Alex Alves. Se você depois quiser conferir, é só digitar no YouTube Dr. Alex Alves. Eu não sei que ele é doutor do quê, né? Enfim, tá lá, Dr. Alex Alves. Ele estava num podcast e estava falando que havia uma maldição na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, e é justamente esse texto que eu vou ler, alegando ele que isso passou desapercebido por muito tempo pela igreja. Eu, não contente com isso, fiz um comentário no vídeo dizendo que a interpretação dele estava errada, ele estava equivocado, né? Não é porque ele é doutor que tudo que ele fala está correto, não é mesmo? Então nós temos que conferir nas Escrituras como os crentes bereanos fizeram. Mas para ganhar tempo, vamos direto ao ponto. Então está lá na carta aos Hebreus, né? Alguns atribuem esta carta como sendo do apóstolo Paulo, né? Há uma controvérsia sobre a autoria dessa epístola, mas isso não importa, né? É o que está aqui, ó. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, né? Não há uma unanimidade quanto à autoria. Mas no capítulo 10 vai falar sobre o sacerdócio aarônico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, para a gente não errar, nós não podemos pegar um texto isolado e em cima disso fazer uma defesa, né, do texto isoladamente, fora do contexto, né? Então a gente tem que ver o contexto para poder entender o que é que o apóstolo, seja Paulo ou seja outro, estava querendo falar, não é? Então nós sabemos já de antemão que se tratava de dois sacerdócios aqui. Ele estava falando aos hebreus, né? Sacerdócio arônico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o texto, a partir, no capítulo 10, a partir do versículo 26, fala assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, né? E esse doutor Alex Alves, então, ele frisou muito esse versículo 26, né? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se a gente for dar atenção isoladamente, a gente vai pensar, estamos perdidos, porque quem não peca, né?
E quando a gente trata, né, no contexto aqui que trata do sacerdócio arônico, então todo pecado demandava uma oferta, né? Fosse novilho, fosse cordeiro, né? Uma ovelha ou um bode, que era oferecido em holocausto. Havia também os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios voluntários. Então, todos esses sacrifícios que cita aqui a Bíblia, né? Havia necessidade de que o sacerdote fizesse a oferta diante de Deus pelo ofertante, por aquele que havia transgredido. Né? E a Bíblia fala até mesmo de pecados que eram pecado involuntário. Né? Às vezes, por uma questão de conforme o nosso entendimento contemporâneo, nem de um pecado voluntário, mas de uma situação que diante de Deus não era aceita. Por exemplo, uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue, né? Uma pessoa que tivesse uma lepra ou qualquer coisa que era considerada impura, né? Após eles cessar esse problema, né? Que a pessoa voltasse curada, então ele oferecia um sacrifício diante de Deus, né? Segundo as suas posses, né? Alguns eram tão pobres que não tinham condições de oferecer um cordeiro, né? Eu oferecia 2 pombinhas, né? Uma como holocausto e outra como sacrifício expiatório. Mas enfim, aqui nós entendemos no texto que o autor estava falando desses 2 sacerdócios, né? Um que havia necessidade de constantemente ser renovado, e esses sacrifícios jamais poderia remover o pecado ou aperfeiçoar a pessoa, conforme mesmo diz aqui no próprio do capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então ele está fazendo aqui uma comparação da imperfeição do sacerdócio arônico com a perfeição do sacerdócio de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacrifício superior. Agora, eu quero dizer para você e para mim, hoje a maioria dos pecados, eles são involuntários ou são voluntários, né? Responda. Por exemplo, quando a pessoa furta, ele não vai dizer: eu furtei sem querer, eu não sabia que estava furtando, né? Ou eu soltei uma mentira involuntariamente. É muito difícil de acreditar nisso, né? Geralmente a maioria dos pecados que as pessoas cometem são pecados voluntários, né? A pessoa sabe que está pecando, ela sabe que está furtando, ela sabe que está mentindo, ela sabe que está adulterando, né? Ela sabe de tudo isso. Então ela não pode dizer: não, eu pequei involuntariamente, eu não sabia que estava adulterando. Não cola, né? Não cola. Então, o que esse versículo realmente quer dizer? O que qual é o alcance dele? Foi o que eu respondi para o Dr. Alex Alves, né? Porque esse versículo, ele trata daquelas situações, das pessoas que um dia
receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que experimentaram da sua graça, né? Que participaram do banquete, né? Da mesa, que participaram da comunhão com a igreja, que trabalharam na obra, né? Que estiveram ali, lado a lado com os irmãos, faziam parte da mesma comunidade, né? Eram pessoas que foram abençoadas por Deus, mas que num determinado momento da sua vida aconteceu algo de trágico, né? Só pode ser uma tragédia, né? Em que essa pessoa renega a fé. A pessoa diz, não, eu não acredito mais, eu não acredito que Jesus era o Filho de Deus, né? Eu não acredito que ele veio em carne, né? Eu acho que tudo isso, esse período que eu passei na igreja foi uma empáfia, né? Foi uma mentira, né? Tudo isso foi um engodo, foi um engano, e essa pessoa abandona a fé, né? Ele decaiu da graça. Então é nesse sentido que o versículo está tratando, né? Se a gente for ler o versículo anterior, o versículo 25, ele vai dizer assim, ó: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Mas no versículo seguinte, no 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, né, e nós temos que entender assim, quando a gente voluntariamente renega a fé, depois de ter experimentado a graça de Deus sobre a vida, né? Nós, se chegarmos ao ponto de renegarmos a fé, então já não resta mais sacrifício. Por quê? Toda a nossa decisão que nós tomamos em vida, né, isso vai selar a nossa passagem para a eternidade, né? Enquanto a vida, há oportunidade, mas se continuarmos resistindo ao Espírito Santo, né, renegarmos a Deus e morrermos nessa incredulidade, então já não resta mais sacrifício. É este o sentido da palavra, quando diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Se a gente voltar lá um pouco nas Escrituras e lermos no livro de Ezequiel, capítulo 33, vai falar sobre a individualidade da salvação. Vai falar daquelas pessoas que começaram na graça, né? Ou seja, começaram certo, mas que ao fim se desviaram do caminho do Senhor. Então Deus não vai levar em consideração tudo que ele fez de bom antes. E por outro lado, aquelas pessoas que eram malignas, que eram péssimas, né? Que eram cruéis, e que num determinado trajeto da sua vida, eles tiveram um encontro com Deus, né? E foram alcançados pela graça de Deus. Aí Deus também não leva em consideração os pecados passados, porque senão iria contradizer as Escrituras, que lá está em Coríntios, né? 5 e 7, ou 17, se não me falha a memória, diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, é isso. E aqui não é tema, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, né? Iríamos discordar de alguns posicionamentos calvinistas, né? Inclusive na minha própria denominação, né? Denominação que é batista, alguns irmãos têm um pensamento calvinista que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu nunca concordei e jamais vou concordar com esse posicionamento que alguns dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Enquanto a pessoa estiver ligada em Cristo, ele está salvo, né? Se ele se desligar do Senhor, ele está perdido.
Se ele estiver no barco, tem aquele corinho que fala que com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Se você estiver no barco, você está a salvo. Como Noé estava na arca, salvou-se, né? Deus preparou a arca para ele. Então, é nesse sentido, né? Deus enviou o seu Filho para que morresse por toda a humanidade. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele quer que todos sejam salvos, né? Mas só que a Bíblia também diz que a fé não é para todos. E Deus deu o livre-arbítrio, né? E aqui vamos colocar entre aspas, porque na verdade não é um livre-arbítrio, é uma livre escolha. Por que eu digo isso? Porque o livre-arbítrio, se a pessoa tivesse o livre-arbítrio, ele poderia escolher, olha, eu não quero ir para o céu, mas também não quero ir para o inferno, né? Aí sim poderíamos dizer que ele tem um livre-arbítrio de não querer uma coisa e nem outra. Mas não foi isso. Deus nos deu a livre escolha, né? Deus disponibilizou o caminho estreito e o caminho largo. Você tem que escolher um. Deus disponibilizou a bênção e a maldição. Você tem que escolher um, ou a bênção ou a maldição. O certo e o errado, você tem que escolher um, né? É isso, não existe um meio termo. Então, íamos ter uma discussão, e não é o foco agora, né, com os calvinistas, né, conforme eu falei, mas voltando aqui para o nosso texto, que é o versículo 26, diz assim que porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Ou seja, Deus deu a oportunidade para a pessoa de entrar pelo caminho da bênção, de entrar pelo caminho da salvação. Não é que Deus já destinou aquela pessoa para a perdição eterna, como alguns defendem, né? Ah, não, ele nasceu para a perdição eterna. Não é mesmo? E Deus criou o ímpio, né? Para que fosse manifestada a glória dele. Não. Há muita discussão sobre isso, mas na verdade foi que quando Jesus veio, ele veio e morreu por todos. Por todos. Embora a fé não seja de todos, né? A morte foi por todos. Porque Deus, ele concedeu ao homem essa liberdade de escolher livremente. Não é que ele predestinou para a perdição. Muito embora Deus, sendo onisciente e pela sua presciência, ele já sabe aquele que vai se perder e aquele que vai se salvar. Ele já sabe, mas ele deu a liberdade do homem escolher. Então é isso. As nossas decisões em vida é que vão selar a nossa passagem para a eternidade, né? Enquanto a vida, a oportunidade. Então é isso que diz, se a pessoa morrer nos seus pecados e nas suas transgressões, ele vai para a perdição eterna. É isso que o texto está falando. Não deixando... porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É nesse sentido, a gente tem que entender o texto, mas não isolado do contexto e nem do contexto geral das Escrituras, para não cometermos uma heresia, porque a palavra não pode se contradizer, né? Por outro lado, se você for ler lá na primeira carta de João, no capítulo 1 e versículo 9, o que está escrito lá? João 1:9 diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está falando isso aqui para quem? Principalmente para nós os crentes,
Crente peca. O salvo em Jesus, ele peca porque ele ainda está nesse mundo, ele não foi tirado daqui. Nós somos sujeitos a erros, somos sujeitos a falhas, né? Se não fosse assim, não haveria necessidade do apóstolo Paulo ter escrito várias cartas, né? Principalmente ali para a igreja de Corinto, né? Que havia até caso de incesto, não é mesmo? Então, era uma igreja abençoada de Corinto, mas era uma igreja cheia de problemas, cheia de falhas, cheia de erros, cheia de pecados, né? Então, nós só vamos deixar de pecar, né? E esse pecado que nós, como crentes, né, como salvos em Cristo, nós pecamos é por causa da nossa humanidade, né? É por causa da nossa... Não é que nós vamos viver no pecado, viver pecando. Eu quero que entenda isso para não interpretar errado aquilo que eu estou falando. Porque às vezes nós ficamos aborrecidos com o nosso irmão, às vezes ficamos de cara virada com ele, às vezes falamos mal de um ou de outro, coisa que não é para acontecer, mas acontece. E quando nós tomamos um choque, né, pela palavra, João aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está aqui. Então não há maldição nenhuma, né? Não há maldição, como diz o doutor Alex Alves, né? Aqui que estava oculto, né, por muito tempo, da cristandade, né, da igreja. Não. Foi uma interpretação equivocada, né, da parte dele, porque a Bíblia não pode se contradizer. A única maldição é quando a pessoa parte dessa vida para outra, né? Alguns partem para melhor, né? Outros partem dessa vida para pior. Por quê? Morreu nas trevas, conheceu a graça, experimentou da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e renegou a fé. Então, para esse já não resta mais sacrifício. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Shalom, shalom.